Muito bem-vindo, Nasser, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Rovai. Prazer estar aqui, como sempre. Prazer é nosso. Salve, salve, Reginaldo Nasser. Hoje tem jogo do nosso time, hein? Lá na Bolívia. Meu time, por enquanto, nessa semana, meu time é Água Santa. Eu também sou aguassantense. Estou concentrando meus esforços nesse jogo. Diadema somos nós, nossa força e nossa voz. Diadema! Olha lá, vai ganhar o time da Cidade Vermelha, hein? Cidade mais vermelha do estado é Diadema, né? Sim, né? E faz tempo. Ô, Nasser, como é que tá essa coisa do Trump aí, Nasser? Começar por isso. Você está acompanhando esse caso? Estou acompanhando, mas tem a questão jurídica, né? É sempre complicado. É complicado aqui, imagina os Estados Unidos, que tem todas as suas peculiaridades, né? Mas o fato que também alguns dizem que esse é o primeiro de outros que estão vindo aí, de outros processos que também pode ter indiciamento, né? E aí esses outros são casos de favorecimento e corrupção, né, que ainda não chegaram, principalmente no estado de Nova York. Nova York é que sobre negócios do Trump, envolvendo o genro dele e tudo. Então, indiciamento, claro, em princípio, não se pode dizer que vai haver prisão e tudo, mas é uma mácula, né? Eu vi outro dia, parece que toda a história dos Estados Unidos, não me lembro agora, só um presidente no século XIX que foi indiciado, né? Alguns dizem que isso vai turbinar o Trump e tudo mais. A gente tem as dúvidas. É claro que o partido, um efeito inicial foi a união do Partido Republicano. É natural, porque é um colega que está em perigo e pode atingir os outros, você tem o espírito de corpo. Mas a pesquisa que foi divulgada ontem, 61% da população apoia o indiciamento e prisão dele. 61%? 61%. Ou seja, ele está pior que o Bolsonaro. Tá pior. Mas o Bolsonaro vai chegar nisso, você vai ver. Calma. Nisso. O Trump saiu antes dele, né? O Trump ainda tem um tempo, né? Que isso está vindo. Então, é um desgaste político, sem dúvida nenhuma, né? Então, que é esse caso, aquele caso com a atriz porno, né? Exatamente. E assim, Nasser, eles que usam sempre esse discurso próximo ao bolsonarismo, né, de representantes do Deus, da família, como que o impacto disso, ele subornou uma atriz pornô que ele se relacionou para esconder que o escândalo viesse à tona durante a campanha eleitoral, né? Eu vou dizer, não é só em geral, né? Que atinge democratas, políticos americanos, são os extremos que se tocam, né? Um puritanismo, né? Que eles gostam de alardear para o mundo, e, de outro lado, mostrando essa face que é sempre recorrente, né? De relacionamentos, ações sexuais. Teve o caso do Clinton, por isso que eu estou dizendo é só republicano, né? Então, são os extremos, né? Então, aqui é bem aquele negócio parece, né? O parecer ser, né? Não pode vir à tona, mas todo mundo sabe, né, como esses políticos americanos agem, é a hipocrisia, né? E o paradoxo também é que a lei é muito interessante, né? Não pode revelar. Se revelar, pune, né? Foi o caso do Clinton, que não era o caso em si, né? O que pegou lá o Clinton é que ele mentiu, né? É uma sociedade que mente descaradamente na política. Mentiu para atacar o Iraque. Hoje está provado que é mentira. Mentiu sobre o Vietnã, está fazendo 50 anos hoje do acordo, que o Vietnã era ameaça. Mentiu sobre tudo isso daí
mas pune quem pode mentir. Mas, enfim, quem está na linha de frente agora não são os democratas, é o Trump, né? E os republicanos. E que eu falei aqui com os republicanos, aparentemente, porque eu esqueci o nome dele agora, que é o concorrente do Trump, lá da Flórida, está de olho nisso, né? É claro, né? Tira o Trump da disputa dentro do Partido Republicano com ele, né? Então, é um momento importante lá nos Estados Unidos, de mobilização política, tudo em torno da figura dele, né? É o Rick Scott? Não. É o governador. Governador da Flórida. E, Nasser, os Estados Unidos vai ter eleição a presidente no ano que vem, é isso? Em 2024. Isso. Então, isso pode ter um forte impacto para a eleição, tirar o Trump do páreo, né? E colocar esse outro republicano. Quais são as chances hoje para o Biden se reeleger? Olha, de um lado, né, todo esse desgaste do Trump, etc., mas o Biden teve fez avanços importantes na área da saúde, da seguridade social. Ele poderia ter avançado mais, né? Porque foi uma disputa interna ali dentro do Partido Democrata, o Bernie Sanders, né, puxando que está para levar o Estado de bem-estar social, etc., mas ali houve uma pedra no caminho, e essa pedra é um negócio estranho, que é a guerra da Ucrânia, né? O Biden se meteu nisso, e de mãos, pés, e isso não vem dando resultado positivo para ele pela repercussão na economia, né? Então, ainda tem hoje parece 43%, 42%, apoiam a coisa da guerra da Ucrânia, mas já teve em 60%. Né? Então, esse lado aí do Biden é complicado. O Biden também anunciou muita coisa em relação à mudança climática, meio ambiente, avançou nada. Verdade, fez um discurso quase ecossocialista quando era candidato. Isso mesmo. Então, ele está nisso, André. Mas assim, em princípio, eu não lembro assim as últimas que tiveram. Ele é favorito, né? Outro problema também é a idade, né? O pessoal está lembrando aqui que é o DeSantis. DeSantis, isso. DeSantis. É que lá também houve um processo muito parecido com o Brasil, né? Ele teve uma união ali para tirar o Trump e derrotar a extrema-direita, né? O Trump tem uma vantagem eleitoral em relação ao Bolsonaro. Pouca gente comenta. Vantagem nesse sentido. Quando ele ganhou a eleição, além desse tema todo, vamos dizer, de extrema-direita, conservador, ele teve um apelo muito grande que é a questão de desemprego. Tanto é que houve locais dos Estados Unidos, de presença forte de trabalhadores, etc., que votaram nele, né? Então, é interessante essa diferença. Então, ele traz, né, e que isso é um perigo, né, um certo nacionalismo, coisa que não existe no Bolsonaro. Não existe nacionalismo nessa extrema-direita brasileira, né? Pelo contrário, né? À medida que adere, né, voluntariamente e descaradamente aos Estados Unidos, os Estados Unidos não aderem a outro país. Os Estados Unidos é America First, do Trump, América em primeiro lugar. E o contraponto forte com a China. Não é esse contraponto do Bolsonaro de discurso, né, de China. Não, lá é forte porque tem repercussão na economia. Então, por isso que alguns dizem que, nesse caso aí, uma das chances do republicano é esse lado econômico, né? Então, eles estão apostando, vamos dizer, na deterioração das questões econômicas norte-americanas.
Na eleição agora, né, de meio de mandato, todo mundo esperava uma vitória acachapante dos republicanos e não aconteceu. Né? Mas tem ainda aí um ano e meio, e eles apostam nessa questão da economia. E, repito, eles têm um discurso de emprego, de nacionalismo, né? Coisa que a gente sabe que mobiliza, né? A coisa mobiliza. Então, vamos ver. Tem um pessoal chegando agora, perguntando que suborno e tal. Ele pagou $130 mil, cerca de 660 mil reais, a uma atriz pornô chamada Stormy Daniels, para que ela escondesse um caso extraconjugal dele durante a campanha eleitoral. Então, ele escondeu na eleição, pagou, subornou essa atriz, e agora esse escândalo veio à tona, e ele hoje se apresenta à Justiça de Nova York para ter uma audiência por conta desse caso, onde ele se tornou um réu por esse caso que foi criminal, né? Agora um caso criminal. Então ele se apresenta na promotoria do Distrito de Manhattan, e de lá ele vai ser levado para a Corte Criminal de Nova York para ouvir as acusações, mas a expectativa é que ele não saia preso hoje, mas não saia algemado, mas ele vai ter que tirar foto, fazer a foto de fichamento. Então aí aí tem gente aqui falando, o André Brum, que equivale a um imposto de renda do Al Capone. A deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, esteve aqui na semana passada, e ela também fez a comparação do Bolsonaro com o Al Capone no caso das joias, que não pegou por outros crimes, né, mas foi ali por um deslize, aí ele está sendo pego, né, por um suborno aí de uma atriz, ele está sendo preso. O que você acha, doutor Nasser? Não, essa coisa do Al Capone é boa, mas eu acho que não é só o Capone, não, vale para todos os casos, né? A gente sempre diz que o diabo você percebe nos detalhes, né? E no caso aí do capitalismo é follow the money, né? Onde tem dinheiro, né? Mínimo que seja Al Capone, seja Bolsonaro, e eu também o Trump. Eu acho que onde vai poder pegar mais pesado aí com o Trump nessa coisa dele e do genro. Tem muito negócio escuso com a turma do Bolsonaro lá da Arábia Saudita e Emirados Árabes. Mesma coisa, não é casual, tem coisa aí. Né? Eu já disse aqui, quer dizer que o Bolsonaro chegou lá, essa elite do Golfo Pérsico, pelas mãos do Trump, mais especificamente do genro dele, o Kushner, que foi o menino de recados do Bolsonaro, né? Lá na região. E para o Bolsonaro deram isso aí para os árabes lá é migalha. Isso é migalha. Eu vi a UOL falando, o Bolsonaro teve presentes mais valiosos que do Trump. O Trump vai pegar presente, pegou negócio. Coisa muito mais forte, pesada do que ficar dando essas migalhas aí que a elite lá deu, né? Então, o Trump também tem rolo lá. Pode ser que um dia apareça. Tem indícios muito fortes. Né? Vamos acompanhar aí, então, o que vai dar hoje com com o Trump. Tem pergunta aqui, o Gilberto Cruvinel. Professor Nasser, o retrocesso no aborto jogará contra os republicanos na eleição de 24? Boa pergunta. Isso é sempre uma questão polêmica lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, em princípio, você já tem um grupo ou dois grupos sedimentados, a favor e contra. Você tem. Mas o que aconteceu quando veio essa coisa contra o aborto? Foi um tiro pela culatra, porque as organizações, sociedade civil, né, que defendem, né, lutam pelos direitos humanos em geral, pela questão do aborto em particular, elas se assustaram e começaram a ir para a rua fazer campanha.
campanha em geral. Então, isso deu uma reversão, né? Eles assustaram e fizeram. Então, pode ser que sim, eu não estou dizendo que esse assunto não seja importante, mas, lembra, o fator econômico ele pega bastante, pega muito, né? Então, lembrar que é a famosa frase do Bill Clinton, quando ganhou a eleição do Bush pai. Porque o Bush pai foi para a Guerra do Golfo, todo mundo apoiou, mundo, nova ordem mundial, estava tudo bem. Aí o Clinton falou, né, que era o problema, ele falou, é a economia estúpido, né? Quer dizer, a economia interna, né, nacional não ia bem. Então, o aborto é um elemento importante, sem dúvida nenhuma, mas ele se potencializa ou não a partir da questão econômica, mais especificamente emprego, né, seguridade social, isso sempre é um tema que volta aos Estados Unidos, né? Assim, nas eleições, sempre ele aparece. Né? No Brasil, em todo mundo, né, Nasser? O grande debate que estão fazendo sobre o arcabouço fiscal proposto pelo Haddad é isso, até que ponto ele não segura o desenvolvimento, a entrega de empregos, e quanto isso pode ser custoso no processo eleitoral de 26 e também de 24. Sem dúvida, também acho. Olha, não era nem programa, eu estava lendo, vou dar uma aula hoje aí no pós sobre os liberais americanos, liberal internacionalismo. Né? Eu estava vendo alguns textos dos intelectuais liberais, pode ser tudo, mas não são bobos. Esse é um grande professor, John Eichenberg. Ele diz assim, não podemos esconder que o capitalismo traz mazelas, o liberalismo também traz, mas também nós temos meio de corrigir. Né? Quando a coisa está feia, eles falam isso. Mas aí, o que é importante? E quem que ele citou? Eu repito, o cara é um liberal americano, de carteirinha, assim, citou o Roosevelt. Franklin Roosevelt fez uma intervenção na economia. Hoje o Roosevelt é considerado comunista aqui no Brasil. Você vê como é que o retrocesso. Então, como Paul Krugman, várias vezes, liberal de carteirinha, escreve no New York Times, todos eles, referência para essa turma nos Estados Unidos, democrata, é o Roosevelt, que fez intervenção na economia para... Os Estados Unidos vinha da crise de 29, né? Tinha até aquela meio ironia, falava, o Roosevelt pagava alguém para fazer buraco e alguém para tapar o buraco, né, para não ter desemprego. Ok, ele injetou isso daí, fez uma intervenção pesada, ganhou todas as eleições, teve que mudar a regra eleitoral lá dos Estados Unidos, senão ele ganhava tudo. Né? E aqui não. Parece um pecado. Né? Olha, Robai, eu tenho muito apreço pelo Haddad, a pessoa incrível e tudo. Não é de agora. Quando ele era prefeito de São Paulo, ele foi num debate lá na PUC, e eu fiz um teste. Assim, se a gente não soubesse quem é o Haddad e tudo, durante 2 horas que ele ficou lá, na época, não dava para saber qual era o partido dele e o que ele defendia ideologicamente. Porque era uma posição muito tecnocrata, né? Então, falta essa pegada. Eu acho que estamos num momento aí delicado aqui no Brasil. Né? E é isso, acho que falta coragem para assumir uma postura diante da economia. É uma marca da diferença ideológica, uma marca pesada, importante, é a economia. Mas vamos ver. Tem muitos economistas aí progressistas criticando o plano, que, aliás, assim, né, é uma carta de intenções, por enquanto, porque não foi entregue a proposta, né, nem no Congresso, nem no governo. Ele fez a explanação inicial, falou lá daquele sistema de bandas de 0,6 a 2,5, se não me engano, teto mínimo e tal, mas aí você sabe mais do que eu. Mas acho que a coisa do Haddad são as conversas que a gente sabe que tem, né? Ou seja, no entourage dele, não tem muita dissidência em relação a isso. Né? Entendeu?
é mais o clima, né? O clima é que está meio... Quer dizer, não tem... O Haddad não faz aquilo que o Lula faz com o Ministério. Ele colocar, sei lá, grupos diferentes, põe os caras para debater, ouve, dá um rumo, né? É um grupo que está muito homogêneo, né? Outro dia eu vi o próprio, que muita gente dizia, o Guilherme Melo, né? Que é de esquerda, não sei o quê, tá uma posição bem moderada, assim, lá dentro, bem mainstream, né? Dentro lá do grupo, né? Mas vamos ver, é possível mudar, porque, afinal de contas, quem dirige isso é o Lula. Então, vamos ver na hora que o Lula, usando a expressão, cair na real, né? Vamos ver. Agora, o problema é esse. Se você aprova um plano desse, ele vira lei, né, no Congresso por um período, esse arcabouço fiscal. Depois você não sai, né? É a questão da independência do Banco Central. Agora você vai ter que aguentar aí 2 anos com o Bob Fields Neto. Sim. Olha só, eu queria mudar um pouco de assunto, falar sobre a viagem do ex-chanceler Celso Amorim, que agora atua como assessor especial internacional da Presidência da República. Ele esteve na semana passada em Moscou e se reuniu com o presidente Vladimir Putin. E entre os principais assuntos aí da pauta está justamente a proposta do Brasil de criar um grupo de negociação de países com o objetivo de promover a paz na guerra da Ucrânia. Nasser, o que significa essa ida do Celso Amorim a Moscou e em essa reunião com o Putin? Bom, eu acho muito bom que isso aconteça, porque precisa dinamizar aquilo que o Lula já tinha falando faz tempo, que era conversar com o Putin, que era conversar com o Zelensky, que era conversar com o Biden, com o Xi Jinping, né? Pegou mal aquela votação do Brasil na ONU, aquilo não teve grandes consequências, mas simbolicamente pegou mal, né? Lembrar aqui que o Brasil votou, participou da elaboração, que era um ato condenando sem nenhum condicionamento à invasão russa e não colocava nenhuma possibilidade de negociação. Acho que isso daí já passou. E acho que é importante, porque antes o Tancredo Neves que dizia: você só faz reunião quando tudo já está acertado. Então, precisa articular antes mesmo, né? E vamos ver. Assim, em princípio, a gente não sabe os detalhes, né? Mas há uma convergência aí geral entre o Lula e o Xi Jinping. Então, portanto, a viagem, infelizmente, foi adiada do Lula, agora para a China, vai ser importante eu acho que os dois conversarem sobre isso, né? China e Brasil. Mas o outro lado, vamos dizer assim, está surdo e mudo em relação a isso, né? Não ouve, não fala sobre a proposta da China, já descaracterizada. Eu acho que o mundo hoje, independente da posição nossa, eu estou falando de fatos, é um mundo além da Europa. Eu tenho dito isso, parece óbvio, mas eles não estão vendo, né? As movimentações na Ásia, no Oriente Médio, tudo em direção a outro mundo, a Ásia, a China. A Arábia Saudita agora fez um acordo com o Irã, patrocinado pela China. A Arábia Saudita é da OPEP, junto com a Rússia, e eles votam juntos. A China está comprando petróleo da Rússia e da Arábia Saudita, a economia está funcionando de outro lugar. O Irã tem poder militar, então tem um grupo aí consistente e que precisa ser ouvido. Então, eu vejo com muito bons olhos essa ida do Celso Amorim, e nada melhor que o Celso Amorim, né? Alguém muito
experiente, capacitado para levar essa proposta adiante. Né? Ô, Nasser, não é uma contradição, em termos, a saída do Amorim depois da declaração do atual chanceler? Vou especular aqui, tá? Já especulei com nosso amigo Maringoni. O Maringoni sempre está falando mal do chanceler. Não que eu não fale também. Eu acho que ele não apita tanto. Se ele não apita tanto e ele está falando, está autorizado, certo? É o mensageiro. Combinou com os russos, né? Eu acho que ele é o... Como? Combinou com os russos, né? No caso, o Lula então, e o Celso Amorim. Deve ser jogo combinado. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Getúlio, não vou dizer que é igual, o Getúlio Vargas teve um momento que ficava entre os Estados Unidos e a Alemanha, né? Está parecendo isso aqui, só que lá tinha peso, porque ele fala para agradar os americanos. Toda fala dele, do ministro, agrada os americanos. Enquanto isso, o Celso Amorim mantém a com os BRICS. E a Dilma vai ser presidenta do Banco dos BRICS à toa. Os chineses são idiotas, os russos. É isso aí. Eu acho que tem uma dívida, né? Do Lula aí com o Biden, negócio de eleição. Ou seja, uma estratégia, então. Quando eu disse combinar com os russos, ficou confusa a frase, mas eu quis dizer, ele está combinado com, no caso, o Lula e o Celso Amorim. É um jogo combinado. Os russos com certeza. Seriam eles, não os russos. É aquela coisa de Garrincha. Combinaram com os russos, Nasser? Com certeza. Esses dias eu vi a final da Copa de 58 aqui. Porra, aqui com o Luca. Cara, aquele time era maravilhoso, o time do Brasil. Era maravilhoso. Aquilo foi o Garrincha, né? Eu adoro essa frase. Jogou uma bola na final. Eu adoro essa frase aí de combinar com os russos. O contexto é fantástico. É o Garrincha, né? O Garrincha era genial. Até ontem eu estava com a camisa dele aqui. Mas aí eu acho que também você tem razão que combinou com os russos, para chegar para o Putin e falar assim, tem um mané aí que vai ficar dando umas declarações aí, mas que lá não apita nada. Quer dizer, cada vez mais vai aparecendo que quem apita é o assessor, não é o ministro. Então é isso, né? Ou o ministro está combinado, vou fazer esse jogo. Mas o ministro, Rovai, já a escolha dele, todo mundo sabe, ele é um burocrata. Nada contra os burocratas, mas não escolheu justamente para isso. Ele é uma sombra, um instrumento aí do Amorim. Não é ninguém que vá ofuscar, entendeu? Podia ter escolhido alguém que vinha com... Mas não, ele foi escolhido propositadamente. Ele foi embaixador na Argentina, todo mundo já conhece, ele tem um perfil low profile, assim. Mais do que low profile, ele vai tocando as coisas, né? Então, acho que deixaram para falar, falou uma bobagem sobre o Putin. Se o Putin visitasse aqui, ele poderia ter problema. Sabe o que está acontecendo? Eu estou vendo isso agora. As primeiras declarações, eu falei para o Maringoni, a gente fica lendo e tal. Esquece o que ele fala, não tem importância nenhuma. Deixa eu falar. Deu entrevista para a Folha, não sei o que, não tem importância nenhuma. Entrevista com o ministro, nada. O Celso Amorim, aí todo mundo vai, né? Então, acho que é isso. O Celso Amorim é mais importante do que o Marco Aurélio naquele governo do primeiro governo Lula, não? Não sei. Hoje eu tenho dúvidas, porque eu tenho muito saudade do Marco Aurélio como amigo e como isso. Porque eu estava lá no velório do Marco Aurélio, o Lula, como sempre, deu uma definição simples, mas muito forte. Mais ou menos isso. O Celso Amorim era o cara do gabinete. E o Marco Aurélio era o cara da rua. Entendeu? Então, hoje, esse governo não tem ninguém na área internacional da rua. Isso é que faz falta. Sabe? De movimentos sociais, da parte política. O Celso Amorim é super competente, não estou dizendo isso. Mas ele não é. O Marco Aurélio veio do trotskismo,
foi movimento sindical, ajudou a fundar o PT, era um grande militante, professor, militante, tudo. E eu acho que isso faz falta, porque a política internacional, política externa, não é só essa coisa de acordo, tratado, tudo, tem que ter essa pegada. Por exemplo, hoje em dia faria muita falta dele aqui sobre a América Latina, o Marco Aurélio. Né? Ele tinha posição, conhecia muita gente no mundo de esquerda. Eu sente o brilho, sabe? O brilho, o vigor, né? Que precisa na política externa brasileira, que nunca teve, porque nesse sentido do Itamaraty é muito... É assim mesmo, não estou criticando, não. Diplomacia é assim mesmo. Então, precisa ver esse outro lado, né? Da assessoria. Mas, enfim, o Amorim também, não sendo ministro, ele fica mais solto, né? Eu ia falar isso, ele está fazendo, não faz esse papel um pouco da rua? Não, mas ele não é, né? Ele nunca foi, não é político, ele nunca foi, não tem como. Ele faz, vai tentar, mas não é, né? Não é. Cada um tem uma trajetória de vida, tem uma experiência, tem. Né? É outro campo, né? Então, por exemplo, se o Marco Aurélio ia para outros países, ele reunia com liderança política, que ele conhecia, com movimento sindical, tudo, com movimento social. O Celso não tem, a pessoa pode convidar, mas não é um cara do meio, né? Entendeu? A linguagem é muito diferente. Mas tudo bem, vamos lá. Mas eu acho importante, essa viagem, eu achei uma boa notícia. E eu acho que isso pode coroar algo com a viagem do Lula à China. Eu acho que esse arremate à preparação, o Lula indo lá, eu acho que vai ter alguma coisa, algum encaminhamento, né? Muito bem. A gente já está aqui nos nossos estúdios com a Denise Romano, coordenadora do Sindiúti. Queria agradecer muitíssimo, Nácia. Um minutinho aí para o seu destaque final, se tiver um destaque aí. Não, eu acho assim, estamos vendo o Brasil, né, surgir no cenário internacional, tudo, e eu acho que tem uma oscilação e a gente precisa ter cuidado com isso, né? Quer dizer, muita empolgação, depois muita gente, né, baixando a bola. Nessa coisa da política, eu não baixaria a bola, não. Acho que o Brasil o Lula, em pouco tempo, está fazendo coisas excelentes, está mostrando a cara do Brasil, e é difícil mesmo, o jogo é pesado, complexo, não é brincadeira, não. E as coisas não são rápidas. As coisas tem que ter essa gestação, tem essas oscilações, ambiguidades, é próprio. Mas eu acho que o Lula conduz de forma excelente a política externa do Brasil. Acho que estamos em boas mãos. Muito bem. Muito bem, Nácia. Muito obrigado. O Dri estava aqui. Obrigada, Nácia. Até mais.